Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de estrutura de dados. Essa disciplina que a gente está começando agora é uma disciplina que existe em praticamente todos os cursos de informática, principalmente aqueles cursos que têm foco voltado à parte de programação. Então, estudo de dados é uma disciplina que vocês vão ver em grade curricular de praticamente todos os cursos de informática que vocês forem ministrar. Essa primeira videoaula, a ideia é apresentar para vocês os conceitos iniciais dessa disciplina. Então, conceitos que a gente vai utilizar durante todos os módulos que a gente for trabalhar. Então, o objetivo dessa primeira videoaula é mostrar o conceito de estrutura de dados para vocês, falar um pouco da importância dessa disciplina, a importância de se trabalhar com estrutura de dados. Então, vamos falar de estrutura de dados estáticas, de estruturas dinâmicas, vamos diferenciar estruturas homogêneas e heterogêneas e falar também sobre algumas dessas estruturas, mostrar algumas dessas estruturas em funcionamento para vocês. Antes de falar o conceito de estrutura de dado propriamente dito, a primeira definição que é necessário fazer é a definição de dados. Então, o que são dados? Vocês devem ter visto esse conceito em outras disciplinas do curso, mas a definição que mais me agrada é que os dados eles são a matéria-prima da informação. Os dados eles são valores que são armazenados na memória, mas que individualmente eles não possuem significado. Eles vão ter significado quando eles são processados para poderem ser utilizados para solucionar um problema computacional. Mas o dado mesmo em si, isoladamente, ele não tem significado, ele não possui um sentido. Apenas quando a gente manipula esses dados, quando esses dados eles estão contextualizados, aí sim eles são informação, e a partir daí sim a informação ela é útil como solução de um problema computacional. Então falo de dados, falo também de uma coisa que eu tenho certeza, de um conceito que eu tenho certeza que vocês também já estudaram, que são tipos de dados. Então eu falo em dados, eu falo que os dados possuem tipos. Então eu posso ter dados que são do tipo inteiro, eu posso ter dados que são do tipo float, então que são dados numéricos com casas decimais. Eu posso ter dados que são do tipo texto, aí sim string, ou char, que é caractere. Então tenho dados de diferentes tipos. E aí entra o conceito acrescentado agora de estrutura de dados. Uma estrutura de dados é uma maneira que é utilizada para que os dados sejam organizados de uma maneira eficiente na memória do computador. Então os dados eles têm que estar organizados para que eu possa acessar, para que eu possa manipular os dados de uma maneira mais otimizada. Organizar esses dados de maneira eficiente é que faz com que seja possível eu resolver problemas computacionais mais complexos de uma maneira mais eficiente. Então, através dessa organização, eu tenho uma maneira mais eficiente de resolver os problemas computacionais. Então, quando eu falo de estruturas de dados, aí a gente pode citar
alguns tipos que a gente vai estudar. Então, desde tipos que eu tenho certeza que já foram vistos no curso de vocês, como vetores, como matrizes, até estruturas que vocês, acredito, vão conhecer agora, como pilhas, como filas e como listas. Estruturas de dados, elas podem ser divididas em estruturas estáticas e em estruturas dinâmicas. As estruturas estáticas são aquelas nas quais a memória é alocada de maneira estática. Então, quando eu aloco de maneira estática, eu aloco minha memória em posições sequenciais na minha memória. Então, alocando de maneira estática, quando eu for executar o meu problema, o sistema operacional ele já vai alocar, quando o programa é compilado, já vai alocar toda a memória necessária para todas as variáveis que foram alocadas de maneira estática. Então, o espaço de memória que vai ser necessário para a execução do problema, o espaço de memória que vai ser necessário para cada uma das minhas variáveis, ele já é alocado quando eu for compilar o meu programa. Então, eu compilo o programa, ele já aloca todos os espaços de memória para minhas variáveis estáticas, e esse espaço de memória para as variáveis já vão permanecer alocados até a finalização do meu programa. Aí, quando eu finalizo o programa, essa memória ela é desalocada. Então, quanto mais variáveis estáticas eu possuo, maior a quantidade de memória que eu tenho ocupado durante toda a execução do meu programa. Porque eu faço a alocação no início, quando compilo o programa ele já separa, já reserva, já aloca esse espaço de memória para as minhas estruturas estáticas, e esse espaço vai permanecer alocado até a finalização do programa. Quando eu falo em estruturas estáticas, o programador ele já define a estrutura que vai armazenar os dados, e quando ele define a estrutura já não vai poder mais ser modificada. Então, quando é definida uma estrutura estática, é definido qual é o tipo de dado que vai ser armazenado, é definida a quantidade de dados que vai ser armazenada na minha estrutura, e é definido também como vai ser realizada a organização do espaço destinado aos meus dados. Então, eu defino o tipo de dado, a quantidade de dados, e defino como esses dados vão ser organizados. Depois de definida a minha estrutura estática, eu não posso mais alterar essa estrutura. Eu posso sim manipular a estrutura, eu posso alterar os valores dos dados que estão armazenados na minha estrutura, eu posso trocar as posições dos meus dados, mas a estrutura em si eu não posso alterar mais. Nesse exemplo que vocês estão vendo nesse slide, eu tenho uma estrutura aqui que é um vetor, aqui com 4 posições, e eu preciso definir aqui eu preciso realizar 3 definições. Primeira delas, eu defini que a minha estrutura ela iria armazenar informações do tipo número com casas decimais. Então, eu defini que eu iria trabalhar com dados do tipo float. Depois de definir que eu vou trabalhar com dados do tipo float, eu defini que eu vou precisar para essa estrutura de 4 posições de memória. Então, eu defini que eu teria 4 posições de memórias alocadas para armazenar esses dados que são números decimais. E por último, eu defini como que essa minha estrutura ela iria estar organizada. No caso aqui, no nosso exemplo, está organizado numa estrutura que é um vetor,
Então, eu tenho um vetor com 4 posições e as minhas posições armazenam o quê? Números decimais. Então, armazena dados do tipo float. Quando eu falo em estrutura estática, a principal vantagem que eu tenho é poder acessar aqui rapidamente qualquer posição da minha estrutura. Então, eu tenho aqui na minha figura mostrada a posição 1, 2, 3 e 4. Então, se eu quero acessar a posição 3, eu acesso imediatamente a posição 3 do meu vetor e acesso a informação que 8,0. Então, eu posso falar que com uma estrutura estática é uma estrutura que eu tenho uma maior facilidade para acessar a informação. Eu tenho uma mais fácil acessibilidade das minhas informações. Tem desvantagens? Tem também. Desvantagem: caso eu queira inserir ou eu queira remover um elemento do meio da minha estrutura, eu vou precisar de fazer um deslocamento das minhas informações. Então vamos pensar aqui que eu tenho que esse meu vetor, ele possui não só 4 posições, ele possui mais posições aqui à direita. Então tem umas posições vazias aqui à direita do meu vetor. Se eu quisesse inserir uma informação aqui na posição 3, poderia inserir uma informação na posição 3. Mas para inserir aqui na posição 3 sem perder as informações que aqui estão, eu precisaria deslocar o que está no item da posição 4 para a posição 5. Preciso pegar a informação da posição 3, passar para a informação 4, para liberar um espaço de memória aqui no meio, para eu poder inserir um valor aqui na posição 3. Então, o mesmo sim serve para remoção. Se eu quero remover, por exemplo, aqui o número 8,5. Se eu vou remover o 8,5, eu vou precisar deslocar o que está na posição 8. Aliás, o valor 8 que está na posição 3 para a posição 2. Vou ter que pegar o 9 que está na posição 4 e passar para a posição 3. Então eu vou ter que fazer esses deslocamentos de memória e isso tem um custo computacional. Isso é uma desvantagem. Mas uma desvantagem que eu acho que é a desvantagem principal é o desperdício da minha memória. Então, se eu tenho um vetor, definir um vetor aqui com 100 posições de memória, quando o meu programa for compilado, vai ser alocado 100 posições de memória para o meu vetor. Eu posso usar a 100 ou não, mas vai estar alocado durante toda a execução do meu programa essas 100 posições de memória. Apenas quando eu finalizar o meu programa que essas posições de memória vão ser desalocadas. Então eu posso ter um desperdício de memória, porque eu vou alocar 100 posições, não necessariamente utilizar todas, mas elas vão ser alocadas no início do meu programa e vão permanecer alocadas durante toda a execução do meu programa. Tenho aqui também as minhas estruturas que são dinâmicas. Uma estrutura dinâmica, ela é uma estrutura que a memória é alocada de maneira dinâmica. Então a memória ela não é alocada no início do programa. Ela é alocada e desalocada durante a execução do meu programa. Para isso, é necessária a utilização de um conceito que é o conceito de ponteiros. Então, trabalhando com alocação dinâmica, à medida em que eu preciso de um espaço de memória para uma variável, esse espaço é alocado. Essa posição de memória ela é alocada durante a execução do meu programa. Se eu não preciso mais daquela variável, eu posso, dentro da execução do meu programa, desalocar, liberar esse espaço de memória. Acredito que vocês já devem ter estudado durante as outras disciplinas do curso o conceito de ponteiro, porque estruturas dinâmicas elas são baseadas na utilização de ponteiros, mas não custa nada relembrar que um ponteiro é uma variável que, ao contrário de outras variáveis que armazenam dados,
armazenam números inteiros, decimais, textos, o ponteiro é uma variável que armazena o endereço de memória de outra variável. Quando a gente fala em uma estrutura dinâmica, o programador ele define dois parâmetros para a estrutura. Ele define o ponteiro ou os ponteiros que vão ser utilizados e define também como vai ser feita a organização dos dados. O ponteiro, que armazena o endereço de memória de outra variável, ele vai armazenar o endereço de memória do próximo elemento da minha estrutura ou do elemento anterior da minha estrutura. Então, através do ponteiro, eu vou ter um elemento com dados e um ponteiro que vai armazenar o endereço do meu próximo elemento. Então, quando eu defino a minha estrutura dinâmica, eu preciso definir quantos ponteiros eu vou utilizar. Então, eu posso ter um ponteiro que vai armazenar o endereço do meu próximo registro, do meu próximo elemento. Ou eu poderia ter um ponteiro que vai armazenar o endereço do meu elemento anterior da minha estrutura. Ou eu posso ter dois ponteiros, um que vai armazenar o elemento posterior e outro que vai armazenar o elemento anterior. Então eu defino quantos ponteiros eu vou utilizar e o que eles vão armazenar. E também defino depois a organização dos meus dados. Então eu defino depois qual tipo de informação que eu vou armazenar, qual que é a posição dessas informações que eu vou armazenar dentro da minha estrutura. No exemplo que vocês estão vendo no slide, eu defini aqui, foi definido um exemplo que foi tirado da apostila que eu estou utilizando como referência bibliográfica principal para o curso de vocês. A figura foi tirada de lá. Então, eu tenho aqui um ponteiro, que seria esse número 12 aqui, que na verdade não é o valor 12. 12 aqui no caso seria o endereço de memória no qual está armazenado o próximo registro. Então 12 aqui seria isso, seria o índice, seria o endereço do meu próximo registro. Então um ponteiro que aponta para o endereço de memória 12. O número 7 aqui ele não é um ponteiro. No exemplo aqui eu estou apenas mostrando que o número 7 aqui ele é o endereço de memória, a posição de memória no qual está aqui esse meu elemento, essa minha estrutura. Então, se esse elemento está no endereço de memória número 7, é certo eu dizer que se eu tenho um elemento anterior a esse, o ponteiro que armazena o endereço do próximo registro vai estar com qual valor? Vai estar com o valor 7, que é o endereço dessa posição de memória que armazena esse meu elemento. Defini aqui então, nessa minha estrutura, os ponteiros e defini aqui a organização dos meus dados. Então, coloquei que eu tenho que definir que eu tenho um campo chamado nome, que é do tipo string, e defini que eu tenho aqui dois campos utilizados para armazenamento de notas. Poderia ser que uma nota em matemática, uma nota em português, por exemplo, e defini que esses campos notas eles são do tipo float, porque são números decimais. Principal vantagem de se trabalhar com essa abordagem de dinâmica de memória é que a memória é alocada apenas quando ela for necessária. Então eu não tenho desperdício, eu vou evitar que eu tenha alocação de memória para
vou evitar que eu tenha alocação de posições de memórias que podem não ser utilizadas durante a execução do meu programa, como acontece na alocação estática. E o mesmo raciocínio serve também para a questão de quando eu aloquei uma posição de memória, utilizei aquela posição de memória, essa posição não é mais necessária, com a alocação de memória, eu posso simplesmente liberar esse espaço de memória. Se eu estivesse trabalhando com alocação estática, eu não poderia fazer isso. Eu teria que aguardar até o programa finalizar a execução para que esse espaço de memória pudesse ser liberado. Outra vantagem que eu tenho com a alocação dinâmica é quando eu for inserir ou quando eu for remover um elemento no meio dessa minha estrutura, no meio dessa minha lista, por exemplo. Vocês lembram que quando eu mostrei lá atrás, no último slide, o vetor, quando eu preciso de inserir ou remover um valor no meio do meu vetor, eu preciso deslocar todas as outras posições de memória. Agora, quando eu trabalho com estrutura dinâmica, eu não tenho preocupação com deslocar. Eu apenas vou, caso eu queira remover ou inserir um item no meio da estrutura, eu vou apenas movimentar os meus ponteiros e, de maneira muito mais, com custo computacional muito mais baixo, eu vou realizar essa operação. Tem desvantagens em trabalhar com estrutura dinâmica? Também. Com a estrutura dinâmica, caso eu precise localizar uma informação no meio da minha lista, numa posição específica, eu vou precisar de percorrer essa lista, essa estrutura, até a posição onde que meu dado está localizado. Eu não tenho aquele acesso direto que eu tinha com a alocação estática. Eu posso precisar de percorrer boa parte da minha estrutura para localizar essa informação numa posição mais adiantada da minha estrutura. Então eu vou ter uma menor velocidade para esse acesso à minha informação da minha estrutura, porque eu vou precisar de percorrer boa parte da estrutura até localizar aquela informação. Ou seja, a grande verdade é que os dois tipos, tanto a dinâmica quanto a estática, têm vantagens e também têm desvantagens. Escolher o tipo que eu vou utilizar depende de quais operações que eu vou precisar de realizar. Outro conceito importante que está na literatura relacionado à estrutura de dados é o conceito de estruturas homogêneas e heterogêneas. Essa definição ela está relacionada com o tipo de dados que eu vou armazenar na minha estrutura. Então, se os dados são inteiros, são strings, são floats. Quando eu falo em uma estrutura homogênea, eu falo em uma estrutura na qual todos os dados que eu for armazenar, eles são de um único tipo de dados. Então, se eu tenho uma estrutura e eu vou armazenar apenas valores inteiros nessa estrutura, a estrutura é uma estrutura homogênea. Por outro lado, se eu tenho uma estrutura que eu vou precisar armazenar, uma estrutura que vai ser utilizada para armazenar dados inteiros e também strings, então dados de diferentes tipos de dados, aí essa estrutura é uma estrutura heterogênea. Então, uma estrutura heterogênea é aquela que o conjunto de dados que eu for armazenar na estrutura, ela é de tipos de dados eles diferentes.